Washington é como um livro de história americana com as páginas abertas para quem souber ler. O problema é que ele está escrito em outro idioma, o idioma do poder. Para traduzir cada parágrafo para a gente, brasileiros que conhecem os bastidores desses prédios grandiosos, das vidas que definem as nossas vidas. Karina mora no olho do furacão. Trabalha no escritório de Washington da maior rede de televisão árabe, a Al Jazeera. Pedro dá aulas de jiu-jitsu, a arte marcial brasileira, para funcionários do FBI, da CIA e da segurança particular do presidente Barack Obama. E o nosso terceiro tradutor vive há 25 anos trazendo as notícias mais importantes da capital americana para as nossas casas. Poucos países estão debatendo a questão da imigração de forma tão intensa. Obama colocou o próprio prestígio em jogo. Chegamos à capital dos Estados Unidos e para nos acompanhar nessa visita por Washington, Luiz Fernando Silva Pinto, que já está aqui há quantos anos? Desde 86, 20, quase 25. Quase 25 anos aqui, levando para vocês as notícias de Washington. É claro que vocês estão acostumados a vê-lo nessa posição, com a Casa Branca ao fundo, ou o Capitólio, trazendo as notícias mais importantes. Mas hoje a gente vai fazer um passeio um pouco diferente, porque a gente vai andar pelos bastidores dessa cidade e também pelos bastidores da vida do Luiz Fernando. Washington foi desenhada para ser monumental. O George Washington, ele contratou um urbanista francês, o Lanfin, para desenhar uma cidade que os americanos pudessem se orgulhar dela. Então ela é uma cidade de grandes avenidas, de grandes bulevares, é uma cidade muito verde. Eu me lembro que uma das primeiras impressões que eu tive chegando a Washington, no aeroporto, na Virgínia, em Dulles, eu olhava para baixo e não via casas. Que as casas estão debaixo da copada das árvores. Os prédios na cidade de Washington, eles não podem passar de um determinado gabarito, que é o pé da estátua do Espírito da Liberdade no Capitólio. Washington é uma cidade difícil e fascinante pelo mesmo motivo. Ela tem notícia em todas as dimensões que você possa imaginar. Conchita, ¿qué não empezaste aqui? El protesto? Para explicar coisas tão grandiosas, os minutos parecem ficar mais curtos. O jornalista, a função dele é conseguir, da melhor maneira possível, no pouco tempo que você tem, entregar para o seu público uma informação que tem credibilidade, tentando filtrar todos os interesses que vêm. Não é muito diferente de cobrir política no Brasil. A diferença é que no coração do país mais poderoso do mundo, pequenos fatos viram grandes acontecimentos. Um dos maiores deles é a imigração. Não acho provável que aconteçam extremismos maiores do que aqueles que a gente já viu. Mas Arizona foi um aviso, porque muita gente disse, não, isso é um absurdo, mas a maioria dos americanos nas pesquisas acha que eles estão certos. Então, é um problema, esse é o tipo de problema que o presidente, dentro do Salão Oval, tem que enfrentar. Chegamos a Georgetown e eu tenho que confessar que quando eu vi nos guias Georgetown e aquelas casinhas e toda aquela arquitetura linda, eu achei que fosse um lugar bucólico, tranquilíssimo, mas é carro passando de um lado para o outro, super movimentado. Aqui é o centro de Georgetown. Essa é o Wisconsin Avenue, ali embaixo, a Rua M. Essa área é muito movimentada, principalmente pela teimosia dos moradores de Georgetown. Quando eles começaram a passar o metrô descia pela Wisconsin Avenue, teria que vir por aqui e depois virar em direção ao centro da cidade. Eles se recusaram, falaram, não, metrô aqui não. Ok, então o metrô deu a volta, foi lá para Connecticut Avenue. Resultado, você só chega em Georgetown de carro. Então é essa bagunça o tempo inteiro em Georgetown, às vezes até às 3 da manhã. O bairro ficou ainda mais charmoso depois que a família mais elegante da política americana veio de mala e cuia para cá. John Kennedy, ele não ia para um lugar, John Kennedy, era o clã que ia. Além do clã, ia o dinheiro da família Kennedy. Então,
Quando ele veio para Georgetown, veio John Kennedy, vieram os assessores, os amigos, mas ele deu principalmente a Georgetown uma característica que a cidade não tinha, que era aquela característica de Boston, de Nova York, aquela sofisticação. E também fica aqui em Georgetown, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, por vários motivos, é isso, Luiz Fernando? Um restaurante que é um bom bar também, aliás, é um dos melhores bares, por vários motivos. Primeiro porque é um ótimo bar, um ótimo restaurante desde os anos 30. Porém, foi aqui que o John Kennedy pediu a Jacqueline em casamento, aqui dentro. Dentro desse bar? Aqui dentro. Você pode mostrar pra gente onde, sabe a mesa, tudo? Claro. Oba! Lugar preferido do John Kennedy. Ele vinha para cá várias vezes por semana, mas nos domingos principalmente, sentava-se aqui, ia para a missa, vinha aqui, abria o jornal e tomava o café da manhã do domingo aqui. A Jack sabia que era um lugar que ele frequentava muito, então quando ele convidou a Jack para vir, tudo bem. Ele se sentou aqui, ela estava sentada aqui, aí ele pediu a Jack em casamento. E tem até o nome na mesa. Tem até o nome, Proposal Booth. Deve ser a mesa mais disputada do restaurante. Número 3. Número 3. Se tiver que escolher uma mesa, tem que escolher essa. É essa. E não era apenas JFK que frequentava este restaurante. Nos fundos, uma salinha guarda tantos acontecimentos importantes que a gente acha uma pena as paredes não terem ouvidos ou memória. Na época do Johnson, por exemplo, a grande sociedade que o Johnson imaginou, equalizar a sociedade americana, fazer com que os direitos fossem respeitados com todas as raças e tudo, muito disso foi conversado aqui. Então, quando dizem que muita coisa nesse país foi decidida em mesas de bar, não é modo de dizer? Não, não é modo de dizer. E era uma coisa boa. Era uma colegialidade e um convívio fácil que existia, que hoje em dia não existe mais. Agora a gente está em outro ponto da cidade, onde mais uma vez a gente vê aquela história de política e comida se misturando, né, Luiz Fernando? Aqui, pontos de vista diferentes. Eles abriram o Ben's Chili Bowl, abriu em 58, servindo hot dog e foi indo bem, foi indo bem. Em 68, essa cidade literalmente pegou fogo porque o Martin Luther King foi assassinado. Então, houve muitas demonstrações e violentas na cidade. Durante a pior parte dos distúrbios em Washington, a polícia vinha comer aqui e os manifestantes vinham comer aqui. Era como se fosse uma zona de trégua. E o bairro onde o Ben's Chili Bowl fica era uma espécie de Harlem de Washington, o lugar de maior concentração negra da cidade. The Black Broadway of the United States. Então, muitos clubes, teatros, grandes nomes. Duke Ellington, talvez o maior deles. Nos anos 90, com uma nova linha de metrô aqui, essa área toda começou a ser revitalizada. E hoje é uma das melhores da cidade. Boa música, bons restaurantes, muita gente, estudantes de Georgetown, gente que vem de fora da cidade. É um lugar cheio. Eu sou conservador, branco, eu me sinto bem aqui. Eu sou liberal, negro, eu me sinto bem aqui. Eu sou jovem, eu me sinto bem aqui. Eu sou da velha guarda, eu me sinto bem aqui. Agora a pergunta que não quer calar, come-se bem? Algumas coisas comem-se muito bem. O half smoke é muito bom. Eu, particularmente, tenho um fraco pelas batatas fritas com queijo derretido em cima. Milkshake? Milkshake eu já não sou o grande fã. Então tá aí a dica, viu? Half smoke de batata frita com queijo em cima. Maravilha. Já no próximo bloco, personagens que a gente só vê no cinema, pertinho da gente, na vida real. Agentes do FBI, seguranças do presidente, todos alunos de um brasileiro da paz.